A Venezuela é um grande player. A Venezuela tem uma história atravessada, né? A Venezuela sempre foi uma colônia yankee. A elite da Venezuela, que é uma elite crioula, crioula não é de negro, não, tá? Crioula é que todo o espanhol que nascia na colônia era chamado de crioulo, criolho, 2 L's. Aqui não é criojo, não. Aqui, em castelhano, em espanhol, 2 L's é som de LH. Argentino que pega 2 L's e transforma em J. Ainda abre a boca e estica. Então é o seguinte, uma classe média crioula, branca, nativa da Europa, só que nascida em Além-Mar, toma conta da Venezuela. A Venezuela é uma superpotência petroleira há muito tempo. Só que Hugo Chávez chega ao poder. E chegando ao poder, Hugo Chávez faz um processo de nacionalização e melhoria do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do povo venezuelano. Até dava para aguentar a Venezuela. A Venezuela era um dos países com as maiores reservas de petróleo do mundo. Vocês imaginam? A Venezuela tinha aproximadamente 100 bilhões de barris de petróleo armazenados no cinturão do Orinoco, a zona petrolífera mais profícua da Terra. 20% do petróleo comprovadamente do planeta está ali. Ou seja, a Venezuela é um parceiro rico para o resto da vida. Um planeta que dos próximos 200 anos ainda vai depender muito do petróleo. Quem está falando sou eu. Petróleo não é só combustível. Petróleo é matéria-prima para a indústria de transformação, para a indústria bioquímica, para a indústria química, até a indústria de fertilizantes, que o Brasil tanto problema tem nessa área de atuação, porque até a nossa empresa de fertilizantes, esse último governo doou ela. Esse último governo fez de tudo, doou tudo, porque a narrativa era essa. E agora vem o governo do PT, eu espero que algo mude nisso aí, com todas as críticas que eu tenho ao Lula, com todas as críticas que eu tenho ao PT. Pelo menos Lula disse que vai receber dinheiro em yuan, renminbi, o dinheiro chinês. Isso daí é uma maravilha. Isso quebra as pernas da estrutura do petrodólar, criado em 1971 para substituir o grande acordo de Bretton Woods de 1944, a Alemanha virtualmente derrotada pela União Soviética, mais uma vez lembrando que de cada 10 soldados alemães que morreram, 9 morreram na mão da frente Barbarossa, da frente russa, da frente soviética. E ali eles mataram 25 milhões de soviéticos. Mas de cada 10 soldados alemães que morreram, 9 morreram ali. Os alemães que sobraram, criminosos de guerra, fundaram a OTAN. Mas isso é para outro programa, eu conto depois. Estamos na Venezuela. A Venezuela que passa por golpe de Estado, passa por tentativa de golpe de Estado, golpe contra golpe, estabelece ali uma nova visão. O Brasil tem hoje aproximadamente 15 bilhões de barris de petróleo comprovados e algo como 15 ou 16 a comprovar. Entre comprovado e praticamente comprovado vão 26 bilhões. Tem outras
que estão aí pendentes. E agora temos a história da Marina Silva. Marina Silva, para quem não sabe, é uma cidadã que nasceu no meio da mata, analfabeta até os 17 anos de idade, que foi contratada por uma ONG internacional para trabalhar para quem a sustentou, é claro, óbvio, não foi para mim nem para o Brasil. Essa figura é inimiga pública número 1 do Brasil, da nossa riqueza e da nossa independência, como grande parte da elite brasileira. Tem ódio do Brasil, tem nojo do Brasil, tem raiva do Brasil. Você veja cada momento, quanto mais o cara sobe, mais sonha com Miami. Miami, na Flórida, um estado mal visto até nos Estados Unidos, estado de bandidos, estado de gente envolvida em alguma coisa. É essa a visão que o americano tem, desculpe, não sou eu. É um lugarzinho meio estranho. É um lugar onde você consegue morar nos Estados Unidos, nascer, crescer, viver, morrer e não precisar falar inglês. Interessante, né? Mas isso acontece. Bem, a situação da Venezuela, eu tenho gráfico, eu tenho City Tour, tá? Eu posso colocar aqui, eu não recortei, mas posso recortar, mostrando o índice de desnutrição na América Latina. Eu tenho o Global City Tour, é um canal muito bom, canal estatístico muito bom. O Global City Tour tem o número certinho de pessoas, país que elimina a desnutrição. E a Venezuela sobe, 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 sobe. São números. São números. Sobe, 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 sobe. Lidera toda a América Latina. E depois desce, e desce, e desce, e desce, e desce. E agora nivela e tenta sobreviver. Qual foi o grande crime que aconteceu na Venezuela? O grande crime da Venezuela foi que um investimento pesado estatal em exploração de jazidas, de uma hora para outra, a Venezuela tem um aumento de 200% nas suas reservas. 200%. A Venezuela hoje tem em place 300 bilhões de barris de petróleo. Mais de 20% de todas as reservas do planeta. 20 vezes as nossas reservas comprovadas. Tem gente querendo briga com um país desse, um país que tem tudo para seguir o Brasil, não o Brasil segui-lo. Para um país que vira satélite nosso, na boa vizinhança, na liderança. Por que eu não vou fiar para um cara desse, para a riqueza que ele tem em cima? A riqueza que ele tem, dizem aí no mercado que o Brasil, a Venezuela deve 12 bilhões de reais ao Brasil. 12 bilhões de reais dá 2 bilhões de dólares. O barril de petróleo, o Brent, hoje, está a 77 dólares. Tudo bem, o petróleo venezuelano é pesado. Vamos botar ele a 65 dólares. Pesado não quer dizer que é ruim. Pesado é pesado. Não. Vamos botar ele a 65 dólares, é mais do que isso. Não. Então, o que passar de 300 bilhões de barris, aqueles 2 bilhões de barris, 2 bilhões de barris a mais dos 300, significam 130 bilhões de dólares. Eles devem 2 bilhões de dólares a gente, bota 3 para arredondar. Eu quero é isso, eu quero que um país desse deva a gente isso aí. Mas a Venezuela virou o inferno na Terra. Por quê? Com 300 bilhões de reserva de barris de petróleo, os Estados Unidos queriam esse player para eles. Afinal de contas, os Estados Unidos consomem
20% de todo o petróleo produzido no planeta Terra. 20 a 25%. A produção mundial de petróleo oscila entre 89 e 95 milhões de barris de petróleo por dia, milhões de barris de petróleo por dia. E os Estados Unidos, eis que consomem 20 milhões de barris de petróleo por dia. Isso significa, em números, 20%. Faça as contas comigo. 20% da produção mundial de petróleo é sorvida por uma população que significa 4% da população mundial. Olha que desnível. 4% da população mundial consome entre 20% e 25% da população ou do combustível. Mas eu vou ser bonzinho, vou deixar nos 20%. Ou seja, eles consomem 5 vezes mais. Na realidade é 5,7 vezes mais. Só para vocês verem, assistirem a tragédia. Esse país aqui, que emite 1/3, praticamente, de todo o efeito estufa que eles chamam no planeta, toda a poluição que eles querem combater são eles que produzem. A melhor coisa que os Estados Unidos poderiam fazer é como aquele cara que manda para o seu inimigo uma pedra de 5 quilos e fala assim, para que serve isso? Assim, coloca num pedestal, coloca num lugar a 3 ou 4 metros da sua cabeça e deixa cair na sua cabeça e faça um favor à humanidade, porque a humanidade sem você fica muito melhor. Mais ou menos isso que acontece com os Estados Unidos. Esse país baba por petróleo, apesar de mostrar para todo mundo que não é bem isso. Eles têm 4%, a população mundial hoje são 7,5 bilhões de habitantes. A conta simples, aquela simplesinha de correr a vírgula, diz que 10% dessa população seriam 750 milhões de habitantes. 1%, 75 milhões. Não. Então, 75 vezes 4 vai dar 300 milhões de habitantes. Bota um pouquinho mais. 4,5% é a população dos Estados Unidos no planeta. Se todo mundo consumisse petróleo como se consome, o planeta precisaria produzir 595 milhões de barris de petróleo por dia. O mundo inteiro consome exatamente em números reais hoje 0,012 barris de petróleo per capita no mundo. Ou seja, cada cidadão do mundo, se fosse dividido equanimemente o consumo, cada um consumiria 0,012 barril por dia. O brasileiro consome exatamente 0,012, passamos na prova. Nós consumimos o que podemos consumir. Estamos redondos. Os americanos consomem 0,057. Não? Ou 4,5 vezes isso daí. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Por isso, o grande amor, o grande apego dos Estados Unidos pela Venezuela, o amor que eles têm, como eles gostam de levar democracia a países com grande riqueza mineral. Se você tem o que os Estados Unidos quer ou precisa, se você tem riqueza, pode ficar tranquilo. Agora, se você é de um país desértico, um país que não tem nada, nada, pode ficar tranquilo que nada vai acontecer com você. Você vai passar batido.